Boa noite a todos, funcionários e vereadores. Solicito ao segundo secretário, vereador Samuel Barros, para fazer a leitura das presenças. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente, comunidade de Manibu, que nos assiste pela TV Câmara, presença dos senhores vereadores que compareceram à 6ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 13ª legislatura, realizada em 11 de setembro de 2018, às 19 horas. Samuel Barros Galvão, Josué Gomes de Moura, Geraldo de Macerino de Souza Neto, Antônio Henrique Lopes Rodrigues, Francisco Gomes Monteiro, Aguinaldo José Frades, Adesto Luiz Marinho, Rochael Arthur Galvão e Célia Maria Marinho Carneiro da Câmara. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos, invocando a proteção de Deus e em nome do povo de Tibau do Sul. E passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Antônio Henrique, para proceder à leitura do expediente. Boa noite a todos, especialmente quem nos assiste na galeria da casa e através do Câmara na Praça. Meus senhores e minhas senhoras, projeto de lei ordinário municipal número 011/2018 dispõe sobre a denominação de rua na comunidade de Pernambuquinho, no município de Tibau do Sul. O prefeito municipal de Tibau do Sul, estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 49, inciso 2º, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominado Rua Agripina Leocádia de Lima, entre parênteses, Dona Agripina, como é popularmente conhecida, com inícios à margem da RN 003, rodovia Dr. Hélio Galvão, medindo 7 metros de largura por 430 metros de comprimento, situada na comunidade de Pernambuquinho, do município de Tibau do Sul. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Plenário Tarcísio Galvão, 3 de setembro de 2018. Antônio Henrique Lopes Rodrigues, vereador. Mensagem número 012/2018, Gabinete do Prefeito. Tibau do Sul, 10 de agosto de 2018. Senhora Presidente, considerando a necessidade de aperfeiçoar e transformar em lei o decreto número 014/2006, que criou a Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul, considerando a necessidade de se instalar o seu Conselho Gestor, instância consultiva, deliberativa e fiscalizadora do planejamento estratégico da unidade de conservação, pendente desde a criação do referido decreto, em caminho para a apreciação desta augusta Casa Legislativa, o projeto de lei que dispõe sobre a criação da Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul, REFALTS, revogando o decreto número 014/2006 e da outras providências, com a certeza da rápida aprovação do projeto de lei que submete à apreciação dos excelentíssimos senhores vereadores, solicito urgência em sua tramitação, renovando votos de respeito e consideração. Cordialmente, Antônio Modesto Rodrigues de Macedo, prefeito municipal. Eu vou ler só a ementa do projeto de lei. Projeto de lei número 12/2018 dispõe sobre a criação da Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul
e revoga o decreto número 014/2006 e dá outras providências. Requerimento número 041/2018. Excelentíssima Senhora Presidente, Geraldo Marcelino de Souza Neto, vereador eleito pelo Partido da República, com assento nesta Casa Legislativa, no desempenho de seu mandato, vem respeitosamente à presidência para que seja submetida ao plenário em apreciação e discussão e posterior aprovação da seguinte proposição. Solicita do prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido de instalar braços grandes com lâmpada na Rua das Pérolas, no distrito de Praia de Pipa, nos postes com as seguintes numeração. Justificativa. As instalações deste vêm dar mais segurança à população que trafega naquela área. Plenário Tarcísio Galvão, Tibau do Sul, 10 de setembro de 2018. Geraldo Marcelino de Souza Neto, vereador. Cadê o do Canudo? Não, cadê? Mas não foi lido. Sim, ah.
Mensagem governamental, Tibau do Sul, 10 de agosto de 2018. Senhora Presidente, considerando a necessidade de ordenar a orla das praias do município de Tibau do Sul, e nesse sentido, a audiência pública realizada no último dia 26/6, que clamou pela reativação do Comitê Gestor do Projeto Orla, encaminho para apreciação dessa augusta Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Orla do município de Tibau do Sul e da outras providências. Com a certeza da rápida aprovação do projeto de lei, que submeto à apreciação dos excelentíssimos senhores vereadores, solicito urgência em sua tramitação, renovando votos de respeito e consideração. Cordialmente, Antônio Modesto Rodrigues de Macedo, prefeito municipal. E aí, eu vou ler apenas a ementa, porque ele vai para discussão nas comissões e na comissão se aprofunda a leitura, ok? Projeto de lei número 013/2018 dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Orla do município de Tibau do Sul e da outras providências. Agradecendo a leitura do expediente pelo primeiro secretário, o vereador Antônio Henrique. Não havendo oradores inscritos, eu concedo a palavra aos vereadores que assim desejarem utilizar. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, passamos à ordem do dia, ao grande expediente, para fazer as deliberações das matérias que se encontram em pauta. Projeto de lei número 008/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária para o exercício 2019 e da outras providências, que foi encaminhado por meio da mensagem governamental de número 002, de 30 de abril de 2018. Entretanto, só foi protocolado nesta casa em 8 de agosto de 2018. Também, após análise das comissões que foram encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, eu passo a fazer, a partir desse momento, a fazer a leitura do parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento ao projeto de lei 068/2018, de autoria do Poder Executivo, tendo como ementa o que já foi lido há pouco tempo, anteriormente. Número 1, relatório. Vem a análise destas comissões o projeto de lei 068 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que estabelece as diretrizes, prioridades e metas a serem atingidas no exercício 2019. A matéria foi apresentada na segunda sessão ordinária, dia 14 de agosto de 2018, por meio da mensagem número 02 de 30 de abril de 2018, recebendo então o despacho do presidente do Legislativo, que encaminhou a apreciação das comissões de Constituição e Justiça, CCJ, e de Finanças e Orçamento, CFO, as quais compete
em conformidade com o artigo 56, caput, e artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno, opinar sobre a Lei Orçamentária Anual. A proporção que ora encaminhada a esta Casa de Leis é fruto do acolhimento das prioridades definidas pelo Poder Executivo e comunidade, através de suas diversas entidades representativas, em audiência pública realizada nos dias 8 e 28 de agosto de 2018. A proposta orçamentária para o exercício vindouro mantém compatibilidade com as prioridades definidas no Plano Plurianual PPA para o período 2018 a 2021. Essa compatibilidade resulta bastante visível na medida em que o PPA está disposto por programas de governo, estando cada um deles dividido pelas ações necessárias ao atingimento dos programas. As ações do PPA coincidem com as da LDO e, por conseguinte, cada dotação do projeto de lei do orçamento está ligada a uma ação do PPA-LDO. O princípio orçamentário do equilíbrio também está contemplado na medida em que a estimativa da receita iguala-se à fixação de despesa no valor total de 52 milhões de reais, inclusive menor que o orçamento do ano 2018. Isso posto, submete-se à apreciação desta Casa o referido projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes de lei orçamentária para o exercício 2019. Por fim, tendo em vista o cumprimento dos preceitos legais e em atenção aos princípios da administração públicas consagrados no texto constitucional, este Legislativo aprecia o referido projeto de lei número 68/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018. Este é o relatório. Votos dos relatores. Por todo o exposto, analisada a proposição e considerados os objetivos que orientam sua propositura, diante do caso em tela, manifestamo-nos sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, e no mérito o acolho. É de fundamental importância destacar que os projetos que versam sobre o Plano Plurianual, PPA/2018 a 2021, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2018, que vieram a esta Casa de Leis no corrente ano, possuem informações técnicas ou se, quanto ao aspectos de finanças e orçamento, estabelece os parâmetros necessários de forma a viabilizar as metas estabelecidas e priorizadas da gestão. Por fim, em fase do exposto, no tocante ao projeto de lei número 68/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2019, e considerados os objetivos que orientam sua propositura, observados a legislação pertinente, voto pela aprovação do projeto de iniciativa do Poder Executivo. Relatores: Antônio Henrique Lopes Rodrigues, CCJ, e Adécio Luiz Marinho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Terceiro, parecer das comissões. Parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. As comissões em sessão conjunta, em 11 de agosto de 2018, opinaram unanimemente pela aprovação do projeto de lei em conformidade com o parecer exarado pelos relatores. Estiveram presentes os senhores vereadores Antônio Henrique Lopes Rodrigues, Josué Gomes de Moura Júnior, Francisco Gomes Monteiro, Adécio Luiz Marinho, Samuel Barros Galvão. E aqui se encontram as assinaturas dos referidos membros das comissões aqui citadas. Nesse momento, passamos à discussão. Gostaria de convidar, aliás, de convocar os vereadores Antônio Henrique e Samuel Barros
para podermos votar a matéria. Iniciamos a votação. Inicialmente, coloco em votação o parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2019 e da outras providências. Como voto, o vereador Josué Gomes de Moura. Pela aprovação, presidente. Como voto, o vereador Geraldo. Pela aprovação, presidente. Aguinaldo José Frades. Voto sim, presidente. Adécio Luiz Marinho. Pela aprovação. Rochael Arthur Galvão. Pela aprovação. Francisco Gomes Monteiro. Pela aprovação, presidente. Antônio Henrique Lopes. Pela aprovação, presidente. Samuel Barros. Voto sim, presidente. Declaro aprovado por unanimidade. Oi. De igual modo, temos em pauta o projeto de lei orçamentário 009, de autoria do vereador Josué Gomes de Moura. E gostaria de passar a palavra para o vereador propositor para fazer o encaminhamento. Senhora presidente, senhores vereadores, como discutimos aqui esse projeto a respeito dos canudos de plástico, né, que tem sido polêmica, não só os canudos, mas tem sido uma polêmica em todo o Brasil referente à sujeira urbana que se estende às orlas, às praias num todo. E daí, em uma matéria visualizada por mim recentemente, vi o apelo dos ambientalistas, o apelo de algumas pessoas que falavam a respeito da proibição do canudo de plástico de utilização em orlas. Por quê? Nesse mesmo momento eles mostravam
mostravam um vídeo em que eram tirados diversos canudos de dentro de uma tartaruga, mostrava alguns dentro de aves e outros animais que habitam o setor das orlas marítimas no todo. Então, por isso resolvi apresentar esse projeto para que, diante da situação, que é uma discussão em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte também, já havia essa discussão junto à Assembleia Legislativa, que também já foi aprovado, segundo informação aí da presidente, e que nós tivemos essa iniciativa de apresentar esse projeto para que o município também saia na frente. Apresentamos ele aqui no dia 13/8, para que proíba também essa utilização dos canudos de plástico. E que daí só o meio ambiente agradece e também os animais também agradecem, que é o mais importante. Então, daí, presidente, peço aqui a colaboração dos amigos para que aprovemos esse projeto que é de suma importância para a nossa orla marítima. Muito obrigado. Em discussão. Boa noite, presidente. Presidente, esse projeto do vereador Moura é de suma importância, vereador Moura, porque eu tive na praia domingo e eu fiquei assim, a praia ela tá uma maré grande. Agora depois do feriado a maré tá uma maré grande. E eu fiquei lá numa barraca de praia na Praça Central no domingo, e quando a maré começou a encher, eu me deparei, quando o mar começou a subir e o pessoal começou a recolher as mesas e as cadeiras e os guarda-sóis, muito, na beira da praia, muito papel de guardanapo e inclusive canudos também. Na hora que a maré começou a encher, e o pessoal se preocupou de levar as cadeiras, as mesas e os guarda-sóis, e os canudos e os papéis ficaram lá. Depois eu saí e fui até o restaurante Casarão, vizinho Caxangá. E quando eu cheguei da última barraca até a casa ali, vizinho ao restaurante Aventureiro, as pedras estavam lotada de garrafas de long neck de cerveja, muita latinha e muita garrafa. Inclusive tinha umas crianças até brincando, pulando de cima das pedras para dentro d'água, e elas mesmo pegaram um saco lá no casarão e foram recolher bastante garrafa e latinha e coco. E na hora que a maré encheu, que a maré até lavou em cima do Caxangá e o casarão, e estava descendo um monte de coisa, até chapéu de turista que perdeu, camiseta estava boiando, porque já vem descendo lá de Barra, de Cibaúma, vem descendo, a orla toda vem descendo, porque o mar está grande. Hoje mesmo a maré estava muito grande, ontem também, e assim, é preocupante, porque às vezes até os donos dos seus estabelecimentos têm uma preocupação de recolher as suas cadeiras, suas mesas e os guarda-sóis, e esse lixo vai encalhar às vezes aqui na Baía dos Golfinhos, às vezes vem para o Madeiro ou Praia de Cacimbinha, aonde tem uma reserva de golfinho, na Baía dos Golfinhos. Já vem lá da Praia de Cibaúma, que tem ali na Pedra d'Água, que tem bastante tartaruga. E é um projeto salutar, vereador. E pode contar com o meu apoio, com o meu voto. Obrigado, presidente. Em discussão. Presidente, também quero aqui parabenizar o vereador Moura pela essa iniciativa aí sobre essa situação, né? Até porque as praias têm que estar sempre limpas, né? E hoje as praias com esses, além do lixo que fica, né? Aqui sacos, esses copos descartáveis, além dos canudos, fica uma sujeira imensa nas praias. Também, na época, eu não estava vereador aqui, mas eu lembro
Eu não sei se foi o vereador Manuel Messias que na época apresentou aqui nessa casa, solicitando que Pipa, os bares do centro de Pipa, né, não vendesse as bebidas com as garrafas, né, mas sim vendesse em latas, até porque no outro dia de manhã cedo, quando o pessoal da limpeza vai fazer a varrição, só é vrido. Eu não sei como ficou, se foi aceito, né, se foi votado aqui esse requerimento do vereador. Eu não lembro mais, mas aqui já quero parabenizar e dizer que o meu voto é favorável. Ainda em discussão. Não havendo continuidade da discussão, eu passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Antônio Henrique, para fazer a leitura do parecer conjunto, o qual ele é o relator da Comissão de Constituição e Justiça, para apresentar o parecer. Parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, CCJ e Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, e Comissão de Agroindústria, Comércio e Turismo e Meio Ambiente. Parecer ao projeto de lei de número 009/2018, que proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, barracas, quiosques, ambulantes, hotéis e similares, no âmbito do município de Tibau do Sul. E da outras providências. Relatório. O vereador Josué Gomes de Moura Júnior propõe a proibição do uso do canudo de plástico em restaurantes e afins no município. Ademais, faculta o uso de canudos desde que biodegradáveis. A proibição visa preservar o meio ambiente, haja vista os danos nocivos que o material causa à natureza. Ademais, propõe a aplicação de multa nos termos do Código do Consumidor nos casos de descumprimento da presente lei. Inciso 2º. Análise. Estabelece o artigo 48 da Lei Orgânica do Município, compete ao vereador a iniciativa do projeto de lei supramencionado, portanto, não esbarra nos ditames constitucionais. No tocante à iniciativa, há respaldo legal do vereador como expõe em suas razões motivadoras. Quanto ao aspecto legal, o projeto tem amparo de lei orgânica municipal. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente proposição atende aos requisitos estabelecidos pela legislação. Inciso 3º. Voto. Opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original, considerando o projeto de relevante interesse do município de Tibau do Sul, 11 de setembro de 2018. Antônio Henrique Lopes Rodrigues, relator da comissão. Adécio Luiz Marinho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Geraldo Marcelino de Souza Neto, relator da Comissão de Meio Ambiente. Parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Agroindústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente. As comissões, em sessão conjunta em 11 de setembro de 2018, opinaram unanimemente pela aprovação do projeto de lei número 009/2018, em conformidade com o parecer exagerado dos relatores. Estiveram presentes os senhores vereadores Antônio Henrique Lopes Rodrigues, Josué Gomes de Moura Júnior, Francisco Gomes Monteiro, Adécio Luiz Marinho, Samuel Barros Galvão, Geraldo Marcelino de Souza Neto. Rocha. Rocha não. Adécio e Geraldo, falta assinar aqui dentro. Ó.
Tu assina aqui e... Passando a deliberar sobre o projeto 009, que é autoria do vereador Josué Gomes de Moura, iniciaremos com o parecer das comissões. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição de utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, barracas, quiosques, ambulantes, hotéis e similares no município de Tibau do Sul e da outras providências. Iniciando a votação, como vota o propositor, o vereador Josué Gomes de Moura. Voto sim, presidente. Geraldo Marcelino. Pela aprovação, presidente. Aguinaldo Frades. Voto sim, presidente. Adécio Luiz Marinho. Voto sim, senhora presidente. Rochael Arthur Galvão. Voto sim. Francisco Gomes Monteiro. Voto sim, presidente. Antônio Henrique Lopes. Sim, presidente. Samuel Barros. Sim, presidente. Declaro aprovado o projeto por unanimidade e, aproveitando, louvo a iniciativa do vereador Josué Gomes pela relevância do projeto em benefício do meio ambiente. Passamos à votação do requerimento 041/2018 do vereador Geraldo Marcelino de Souza Neto, que solicita ao Poder Municipal, juntamente com a Secretaria competente, a instalação de braços grandes com lâmpadas nas ruas das Pérolas, no distrito da Praia da Pipa, e segue também as numerações dos postes. Passo a palavra ao vereador Geraldo, propositor, para fazer o encaminhamento. Presidente, essa Rua da Pérola, ela fica ali depois do condomínio Pipa Rios. Ela fica ao lado esquerdo. Logo na entrada da rua, ela tem 2 postos que tem braço de luz. E depois a rua tem 4 postos e tem bastante casa construída nessa rua e nenhum desses postos tem braço de luz. Então eu passei nessa rua e as pessoas me pediram que eu falasse com a secretaria competente para que fosse colocado lá uns braços com lâmpada, porque lá tem bastante pessoas morando, principalmente criança, tem idosos, e só vai ter posto lá em frente da casa de Soraya. E a rua é muito estreita, além de ser estreita, toda no escuro. Não tem asfalto, é uma areia ainda como fosse uma areia de roçado. E desde já eu queria ir ver com os nobres colegas para aprovar o requerimento e imediatamente ver aí com os nobres também que a secretaria colocasse, porque se fosse menos um posto, mas são 4 postos. Todos estão sem braço de luz. É ali perto do Pipa Planta, onde mora o senhor Luiz Carlos. Obrigado, presidente. Em discussão. Presidente, quero concordar aqui com o vereador Geraldo, tem até alguns requerimentos meus nesse sentido, e aqui ficaria até um apelo se o município realmente hoje dispuser de recursos. Era importante, nós estamos vendo que ao longo da RN, no sentido de Umari a Tibau, onde foi colocado essas luminárias com braços maiores, com a capacidade maior de claridade das lâmpadas, com certeza tem uma boa claridade, uma boa iluminação. E para isso, Geraldo, tenho certeza que
ficará muito bem colocado aonde você está solicitando. Por quê? Até porque também já solicitei lá para o Mari, em alguns pontos que nós, ao transitarmos pelo horário da noite, vemos que fica um pouco escuro, principalmente naqueles locais onde estão as lâmpadas que ainda são amarelas, que tem uma claridade pequena. E mediante aqui em Cabeceiras, um exemplo, ali do Monim, perto do vereador Francisco, nós vemos que é onde tem, naquela ladeira ali de pré-ar, que deu uma melhorada considerável depois da colocação desses braços. Então, eu acho a iniciativa de Vossa Excelência louvável e também que já fizemos, estava aí aguardando a resposta do Executivo. Muito obrigado, presidente. Ainda em discussão. Presidente, é louvável a atitude do vereador. Quero só antecipar aqui meu voto favorável, vereador, ao seu requerimento. Poderia deixar de votar e pedir autorização aqui, presidente, para me ausentar aqui por alguns minutos. Ainda em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos agora às considerações finais. Presidente, tinha um projeto do vereador Geraldo que ficou acordado entre nós do dia, hoje aqui pela manhã, nas comissões. E a gente combinou isso aqui pela manhã, inclusive estávamos todos aqui, ficou acordado de se colocar para votação esse projeto sobre o Pipa Boulevard. Queria saber por que não foi para ir por do que ficou acordado aqui hoje pela manhã. Eu acredito, vereador, que em virtude de problema de saúde da secretária legislativa, eu acredito que deve ter acontecido algum equívoco nesse sentido. Mas aí, como não está aqui na mesa para votação, e também não tem nenhum parecer aqui, como ficou já anteriormente definido, eu já coloco na pauta da ordem do dia da próxima sessão para podermos votar. Só uma colocação, presidente. Na hora que nós pedimos o que estava na ordem do dia, que até foi Régio que trouxe, para que nós olhássemos, até o procurador estava aqui no recinto, o projeto ele se encontrava na parte da ordem do dia. Por isso que nós combinamos, como estávamos em 6, que entraria, sim. Inclusive, o procurador Bonifácio estava aqui, Geraldo até ficou brincando com o Antônio Henrique, no sentido de vai votar, não vai votar, mas ele estava assim, na hora que Régio trouxe, ele estava junto. Porque, inclusive, presidente, ele teve algumas alterações de rua, porque tinha nome de ruas que estava igual em Pipa. E foi alterado o nome de rua porque foi trocado, modificado. E ficou de fazer só o parecer para entrar na ordem do dia hoje para votação. E ele veio hoje aqui nas comissões, quando a gente se encontrava aqui de manhã. Na pasta, quando a gente pediu o material da ordem do dia hoje. Mas não pode dispensar o parecer não para entrar na ordem do dia?
Até porque, assim, a comissão se reuniu, entendeu, presidente? Eu acho que a confecção do parecer ele poderia ser posteriormente, que a comissão deliberou positivamente sobre a aprovação. Então, assim, eu acho que o parecer ser feito posteriormente não teria nenhum problema. Mas entendeu? a gente tem que votar o parecer. Sim, mas eu digo assim, a assinatura dos membros presentes na comissão já é a garantia do voto do relatório do parecer na comissão. Então, assim, foi unânime quem estava presente na reunião em aprovar o parecer da comissão. Então, assim, o que é que vai ser feito? Aprova-se o parecer, o relatório, os membros da comissão aprovam-se o relatório e posterior confecciona o relatório e se assina. E votaria a matéria, entraria na ordem do dia, até porque o município está perdendo de arrecadar com essas ruas, entendeu? E o proprietário deixando de ganhar, de vender, porque não tem o registro das referidas. Ou então, assim, para evitar um prejuízo ao município, não se dispensa o trâmite, até porque já foi tramitado na comissão, se dispensa a exigência de apresentar o parecer nessa noite e posteriormente apresenta o parecer. Senhor presidente, esse parecer não pode ser verbal, não? Pronto, então a gente colocar em votação hoje. Vou passar a palavra a cada relator das comissões competentes para apresentar o parecer verbal. Iniciando com a Comissão de Constituição e Justiça, sobre a regimentalidade e redação do projeto de lei, aliás, dos projetos de lei que contemplam as ruas do condomínio, aliás, do loteamento Boulevard. Com a palavra o relator. Foi isso discutido aqui e o procurador... Foi discutido aqui justamente isso e o procurador sugeriu que fosse feito para cada nome de rua um artigo da lei. Então, assim, discutido aqui na comissão, o relator vota favorável ao parecer da comissão, aprovando, dando seguimento à matéria para as demais comissões, porque o referido projeto, ele atende à técnica legislativa, e a legislação municipal, e está apto para ser inserido no ordenamento jurídico do município. Então, esse relator vota favorável ao projeto de lei que dá nome às ruas do condomínio Boulevard. E encaminho favorável para apreciação das outras comissões. O relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o relator vereador Samuel Barros Galvão. Presidente, como a gente se reunimos aqui hoje durante o dia aqui pela manhã, conversamos sobre o assunto do projeto aí do vereador Geraldo e como sou relator da comissão, eu também dispenso. E a Comissão de Agroindústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente tem como relator o vereador Rochael Arthur Galvão. Dispensado. Devido à importância e à necessidade de se agilizar. Presidente, só uma questão de ordem. Eu também faço parte, eu sou membro dessa comissão e na ausência do relator
pela manhã na comissão, estava presente eu e o presidente da comissão, que é Geraldo Marcelino, de Meio Ambiente. Então, assim, nós nos reunimos e encaminhamos favorável à apreciação da matéria para a votação no plenário. Pela ausência do relator, estamos nós dois fazendo o relatório verbalmente e encaminhando a matéria para a comissão, para as comissões seguintes e deliberação em plenário. Mas foi apresentar só o parecer. Eu gostaria de pôr em votação, apesar de ser parecer oral, eu gostaria de indagar aos novos vereadores, quem concorda, permaneça como estão. Pareceres das citadas comissões aprovadas por unanimidade. Passo agora a palavra ao propositor da matéria, o vereador Geraldo Marcelino, para fazer os devidos encaminhamentos. Presidente, a gente sabe que esse projeto dessa loteamento do Pipa Boulevard, ele já veio nessa casa, foi colocado aqui pelo vereador Messias, e como teve algumas alterações através da lei do nosso município sobre as larguras e os comprimentos da rua, então ele teve que entrar novamente nessa casa para ser modificado. Mas a gente fez a visita até o loteamento, viu as ruas lá como estão. Algumas ruas foram feitas alterações, porque já tinha nome de rua em Pipa, e que esse loteamento vai trazer para aquela área ali que tem no caminho de Cibaúma e Pipa e Piau também, investimento para o nosso município, pessoas que já compraram o seu loteamento, já estão querendo até já fazer suas construções ali, tem pressa, e que ele já estava aqui na casa há alguns dias, né? E quero aí pedir aos amigos, aos colegas, que votem aí esse projeto, porque tanto é bom para o nosso município de imposto. E muito obrigado, presidente. Em discussão. Presidente, esse projeto aí foi motivo de visita, como a casa fez, e lá constatamos as dimensões da rua, que estava de acordo com o plano diretor, as especificações corretas dentro de suas metragens. Por isso, a única inconformidade que tinha era essa duplicidade, que já foi retirada, e daí fazer a correção do projeto, fazendo como assim o nobre procurador aqui já relatou, trazendo em um projeto só diversos artigos, para que amanhã você não tenha que modificar o projeto. Por isso, questionamos por não estar aqui na ordem do dia, porque foi um acerto hoje nosso aqui nas comissões, para que ele entrasse na ordem do dia. E assim, ele já estava tramitando em algum tempo aqui na casa e não tinha sido ainda liberado pelo fato da visita. E já que nós visitamos, não tinha por que nós protelarmos essa matéria. Muito obrigado. Em discussão. Em votação, o projeto de lei número 006/2018, que dispõe sobre denominações de ruas e travessas pertencentes ao loteamento Pipa Boulevard, localizado na estrada que liga o distrito da Praia de Pipa à comunidade de Cibaúma, Antigo Galhardo, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte. Projeto de lei com 42 artigos. Esses
se referindo a cada rua com suas extensões. Como já votamos os pareceres que foram apresentados aqui oralmente, passamos agora à votação do projeto de lei e indago ao vereador Josué Gomes de Moura qual sua posição em relação a esse projeto. Pela aprovação, presidente. O propositor, vereador Geraldo Marcelino. Pela aprovação, presidente. Aguinaldo José Frades. Voto sim, presidente. Adécio Luiz Marinho. Voto pela aprovação, presidente. Vereador Rochael Arthur Galvão. Pela aprovação. Vereador Francisco Gomes Monteiro. Voto sim, presidente. Antônio Rodrigues. Sim, presidente. Samuel Barros. Voto sim, presidente. Declaro aprovado por unanimidade. A pedido do vereador Antônio Henrique, que solicitou a essa presidência a indagação da dispensa do projeto de lei que dispõe sobre a denominação de rua na comunidade Pernambuquinho, no município de Tibau do Sul. Gostaria Fazer o encaminhamento, só para... Vou passar a palavra para poder o vereador justificar a dispensa da tramitação. Essa rua, ela já existe, já tem benfeitoria feita pela gestão do ex-prefeito Valmir, se não me engano, fazendo a pavimentação dessa rua, né? É um anseio daquela comunidade de oficializar o nome, porque todos os moradores dão o nome lá na CAERN, ou na COSERN, na CAERN não, na COSERN, para solicitar que o registro de luz venha com o nome da rua. Quando a CAERN faz busca no município, não encontra o nome da rua. Então, como é uma rua que já existe, já está reconhecida oficialmente pelo município, aonde as benfeitorias já foram feitas pelo próprio município, dispensa aqui a requisição de doação da mesma, tendo em vista que ela já é uma rua consolidada, pública, dentro do município. E por esse motivo, como nós votamos aqui há 15 dias atrás, uma rua semelhante a esta, e houve dispensa dos trâmites, solicito aos nobres edis que dispense os trâmites dessa rua, desse projeto de lei. Gostaria de ouvir o plenário. Presidente, nesse entendimento aí do vereador Henrique, eu gostaria que, desde já, desarquivasse os requerimentos que estão parados, inclusive de minha autoria, não sei se também tem um de Geraldo, que também pede nominação às ruas e que estava aguardando isso. E hoje já são beneficiados, inclusive já foram até calçadas. Então eu queria pedir os arquivamentos desses requerimentos para que nós também votássemos, porque está parado o projeto da rua, nominando as ruas. Acredito que tem 2, até para que nós também votássemos dispensando essa questão dos trâmites em relação a isso aí. Por mim não tem problema nenhum. Vereador Geraldo. Também, presidente. Por mim, eu dispenso os trâmites. Vereador Aguinaldo. Também, presidente, eu dispenso os trâmites. Vereador Adécio Luiz. Também dispenso, presidente. Rochael. Da nossa parte, presidente, está dispensado. Vereador Francisco. Por minha parte, está dispensado também, presidente. Não vou passar a palavra ao propositor, porque foi dele que surgiu. Vereador Samuel.
Está dispensado também, por minha parte, presidente. Então, passo a palavra ao propositor para os devidos encaminhamentos. Antes do encaminhamento, presidente, é pertinente a colocação do vereador Josué, tendo em vista que duas ruas que de autoria dele, o município já efetuou a pavimentação. Então, quando o município efetua a pavimentação, não tem como o cara dizer que a rua não é pública, né? Tá lá a benfeitoria. Quem é que vai cercar a rua mais? Quem é que vai botar uma corrente lá para ninguém entrar ou dizer que é área privada, né? Na hora que tem a benfeitoria, que o município reconheceu que é uma rua oficial. Então, nada mais justo. Agora, se não me falha a memória, Vossa Excelência tinha retirado o projeto para justamente providenciar a documentação. Não foi retirado, o projeto só ficou Aguardando a documentação. Para ter a documentação. Mas como já foi calçada a rua, então, nesse sentido, fica resolvido. Então, a próxima, você vai pedir para a próxima sessão ou já nessa noite encaminhar? Não, eu quero que a presidente desarquive e na próxima sessão a gente não tem pressa não. Pronto, ok. Só para finalizar, sou favorável, até porque o município já reconheceu a existência dela. Como eu já disse anteriormente, um anseio da comunidade de Pernambuquinho, especificamente dos familiares de Agripina, de Dona Agripina, como era popularmente conhecida, de ver o nome da sua mãe, da sua genitora, naquela rua, tendo em vista que a propriedade, o qual iniciou a abertura da rua, pertencia a ela. Então, nada mais justo essa homenagem aos familiares, porque hoje a homenagem ela é aos familiares e não mais à pessoa, né, porque a pessoa não está mais aqui. Dona Agripina, que teve uma importância singular naquela comunidade, né, sendo parteira de muitos nascimentos ali naquela comunidade, né, uma mulher atuante, que era consultada, determinadas decisões que era tomada no povoado, passava pelo crivo dela, vereador Rocha. Então, essa casa faz uma justa homenagem à falecida Dona Agripina e a seus familiares, dando o nome da rua, que hoje popularmente é conhecida como Rua do Afeganistão, que a família e os moradores dali não gostam dessa nomenclatura, desse adjetivo. Então, hoje, essa casa aprovando, dará dignidade aos moradores que têm, de fato e de direito, a rua com o nome da pessoa mais ilustre daquela comunidade, que foi Dona Agripina. Muito obrigado, presidente. Vereador, vale lembrar também que Dona Agripina, o nome dela já estava imortalizado na obra de Hélio Galvão. Nas novas cartas da praia de 68, quer dizer, já Hélio Galvão já fez um registro sobre a participação de Agripina naquela comunidade, inclusive nas festividades folclóricas. Então, de qualquer forma, veio agora mais uma homenagem, né, à sua memória, já que não mais se encontra, mas sim a sua memória, para que fique sempre sendo lembrada, que a juventude, as crianças de hoje possam perguntar: mas quem foi Dona Agripina? Porque estão vendo lá o nome, estarão vendo o nome de Dona Agripina. Se isso não viesse a acontecer, somente saberiam alguns jovens se chegassem a conhecer a obra de Hélio Galvão. Tirando disso aí, jamais teria o conhecimento da existência da mesma. Então, vereador, parabéns à família e à Vossa Excelência por essa atitude. Obrigado, vereador. Em discussão. Em votação.
Em votação, como voto o vereador Josué Gomes de Moura. Pela aprovação. Geraldo Marcelino. Pela aprovação, presidente. Aguinaldo José Frades. Pela aprovação, presidente. Adécio Luiz Marinho. Pela aprovação. Rochael Arthur Galvão. Pela aprovação. Francisco Gomes Monteiro. Pela aprovação, presidente. Vereador Antônio Henrique, o propositor. Pela aprovação, presidente. E o vereador Samuel Barros. Pela aprovação. Declaro aprovado por unanimidade. Encaminho, nesse momento, para as comissões e solicito a assessoria da Casa para providenciar a cópia dos 2 projetos que entrou nesta noite através do expediente da Casa, que veio por meio da mensagem 003/2018, projeto de lei número 12, que dispõe sobre a criação da reserva de fauna costeira de Tibau do Sul, Refaltes, revogando o decreto número 014/2006 e dá outras providências. Para as comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Agroindústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente, e também a Comissão de Finanças e Orçamento, e antecipando a justificativa de ser tramitado na Comissão de Finanças e Orçamento, é que dentro do conteúdo do projeto também se dá a criação do Fundo Ambiental da Refaltes. As 3 comissões. Constituição e Justiça, para ver a admissibilidade e as regras regimentais. A Comissão de Agroindústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente, porque ela está inserido no contexto do meio ambiente e do turismo. E a Comissão de Finanças, como disse agora há pouco. Para o projeto de lei, a mensagem 004, projeto de lei que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Orla do município de Tibau do Sul e da outras providências, ele seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Agroindústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente. E a partir de hoje eu já solicito que a comissão, aliás, que a assessoria providencie cópia para os membros das comissões. E passamos ao momento das considerações finais. Essas cópias teriam que vir para a mão da gente hoje, né, presidente? Por isso que eu já estou solicitando a assessoria, vereador. Presidente, aqui eu queria ver com Vossa Excelência, há 2 sessões a gente cobrou de Vossa Excelência um posicionamento sobre a audiência pública, sobre o Cruzeiro, que a gente encaminhou a Vossa Excelência, que pedisse um posicionamento do Executivo. Nesse sentido, eu acredito que tem umas 2 sessões que nós solicitamos, e assim, queria saber de Vossa Excelência se obteve respostas, para que possamos conversar sobre isso. Se Vossa Excelência já teve alguma solução, se já teve alguma resposta, se também já teve alguma resposta da Secretaria de Assistência Social a respeito do requerimento em relação aos dados dos beneficiários, de acordo com o projeto de benefícios eventuais, que eu gostaria de fazer uma análise a respeito e estava esperando essa resposta da secretária. Se Vossa Excelência não tiver nenhuma resposta dessa, eu gostaria que reiterasse a solicitação de pedido de resposta, porque a gente precisa dar uma resposta para a sociedade nesse sentido,
E as pessoas que nos procuram cobram. E nós dizemos que estamos aguardando resposta da Secretaria competente. Então, para isso, eu gostaria que Vossa Excelência reiterasse esses pedidos aí. Do mais, boa noite, muito obrigado. Antes de passar para o próximo vereador, eu gostaria de comunicar e dar ciência ao vereador Josué em relação à audiência pública e a resposta ao pedido do novo vereador. Ainda não recebemos resposta do Executivo, mas já anotei aqui para poder fazer reiterar o nosso ofício, solicitando uma certa urgência, já que foi solicitado pelo novo vereador há mais de 15 dias e também já foi encaminhado há mais de 15 dias para o Executivo, tendo sido já esgotado o prazo de resposta. Então, me comprometo a fazer a reiteração, vereador. Só uma questão de ordem, e passou desapercebido que eu ia fazer logo em seguida a leitura. O dito projeto de lei, que ora se encontra para ser encaminhado para as comissões, ele tem um regime de urgência. E de acordo com o nosso regimento, eu estava procurando aqui, o plenário decide sobre o regime de urgência. Como é uma matéria que não cabe regime de urgência, né, eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário para a deliberação do regime de urgência, porque entendo que não é matéria passível de regime de urgência. Apesar de ter ouvido a leitura, vereador, eu não me ative à solicitação de regime de urgência, mas solicito aos vereadores, ao plenário, para que se pronuncie em relação ao acatamento da matéria em regime de urgência. Sabendo que, em regime de urgência, teremos 15 dias para votarmos. Então, com a palavra, os nobres vereadores. Eu também, presidente, acredito que sem ser um projeto que o município esteja realmente necessitando com essa urgência urgentíssima, eu acredito que ele deveria entrar num caráter normal e tramitar de forma normal, de acordo com todos os projetos que venham. Vereador, só gostaria de ressaltar que essa matéria, apesar dela não ter caráter técnico, legislativo em caráter de urgência, mas tem um compromisso que foi firmado aqui na audiência pública em relação ao prazo de se formar de se formar o comitê gestor e do município assumir as praias, a reurbanização das praias. Então, diante desse critério, eu acredito que tenha sim o caráter de urgência. Teria que ficar mais claro. São sobre dois. Os dois projetos Os dois vieram em caráter de urgência. Caráter de urgência. Mas pelo que eu entendi também aqui na audiência, é que logo em seguida em que o município fornecesse as informações que os ministérios públicos queriam, voltaríamos a discutir o projeto sobre essas questões. Até então, ninguém até hoje foi comunicado a respeito de nenhuma situação. Se o município informou, informalmente, o secretário me disse que informou, informalmente. Mas aqui para casa não veio nenhum relatório, nem veio nenhum protocolo de recebimento. Até porque a audiência foi dita que, depois do encaminhamento pelo município das informações solicitadas pelo Ministério Público,
teria uma resposta referente a isso para casa, e daí nós não tivemos. Então, tem esse conselho para se deliberar, e daí, não sei porque o município colocou em caráter de urgência, no sentido de que até então nós não recebemos nenhuma informação, até uma listagem de quantas barracas, quantas vieram, quantas foram informadas, quantas são, quantas tem, não teve nada sobre isso. Por isso, essa colocação. Não vejo também essa necessidade de votar em caráter de urgência, mas, de toda forma, vamos escutar aí os demais vereadores. Eu só gostaria... Até porque é um colegiado e tem que deliberar. Eu gostaria somente de, até criticar, lógico que de forma construtiva, que por isso passou despercebida a questão da, por mim, a solicitação de urgência na tramitação. Mas, diante das informações que eu tive, não oficialmente por essa casa, não chegou a essa casa nenhuma informação, existe sim já uma perda significativa do município, exatamente pela falta dessa legislação aqui na casa. Aliás, na casa não, no município. Na casa que está agora, né, em tramitação. Mas a faculdade, a universidade que tinha já uma parceria firmada com o município para fazer todo o estudo de impacto ambiental, retrocedeu em virtude da falta de legislação no município. Então, eles não aceitavam de forma a legislação por forma de decreto, que já de uma certa forma estava caducada, que ele datava de 2006, e a realidade do município atualmente é outra, em relação a aproximadamente 12 anos, e nós sabemos que Tibau do Sul é um município atípico em todos os sentidos, não só no turismo, mas também nas questões ambientais. E a única coisa que eu acredito que faltou esclarecimento foi exatamente aqui, na mensagem governamental, que não trouxe como instrumento esses critérios. Mas eu acredito, particularmente, que nós sim precisamos, eu defendo a questão do regime de urgência, em virtude exatamente das perdas do município em relação a isso. Vamos ver os demais, presidente. Passo a palavra ao vereador Geraldo. Presidente, também eu tive presente aqui na audiência pública, nessa casa, e ficou o critério do município ver com o pessoal dos estabelecimentos, e eu também sou de acordo que tramite nessa casa normalmente como os projetos que a gente coloca aqui, porque até então, às vezes as associações que às vezes é feita no nosso município, tem gente que vem aqui e às vezes está com 1 mês, 2 meses que reside aqui no nosso município, já vai para uma associação. Então a gente tem que ver aí com os outros nobres também, se ela vai tramitar só durante 15 dias na casa ou normalmente como nos outros projetos. Eu sou contra. Como voto, a opinião do vereador Aguinaldo. Presidente, eu também sou contra, porque eu não pude vir nem para essa audiência pública e eu tenho que ser, viu? Adécio Luiz Marinho. Como acabou de falar o vereador Geraldo, eu acho que ela tem que transmitir como uma matéria, como as outras matérias. Então, por isso eu voto contra. Voto não, sou contra. O vereador Rochael. Senhora presidente, somos a favor do que tramite em caráter de urgência. Francisco Monteiro. Eu acompanho aqui o voto do líder do governo. Antônio Henrique. Presidente, eu vou divergir das discussões, até porque, como falei inicialmente, e disse isso hoje à comissão que está acompanhando
tanto o comitê gestor da orla quanto ao comitê da Refaltes, que são as duas matérias que ora tramita nessa casa. Essa casa não está trazendo nenhum prejuízo à matéria, tendo em vista que essa casa tem um trâmite regimental, que a matéria tem que ser transitada de forma regimental, sem prejuízo. Não foi essa casa que atrasou a conclusão da matéria ou o envio da matéria a esta casa, e entendo que, pela técnica legislativa e pelo nosso regimento, não é matéria de regime de urgência. Por esse motivo, eu voto contrário à tramitação em regime de urgência, até porque precisamos de tempo suficiente na comissão para analisar a matéria, para estudar a matéria e estabelecer critérios para que as pessoas que vão ter direito ao Conselho da Refaltes possam se enquadrar nos critérios, porque hoje qualquer cidadão que abrir uma associação ou uma cooperativa, ou seja lá o que for no nosso município, ele se julga no direito de participar de qualquer conselho. Então essa casa precisa disciplinar essa questão, e conversei isso hoje com o prefeito, da necessidade de disciplinar, porque tendo em vista que recentemente foi fundada uma associação, e essa associação foi lá na Procuradoria-Geral do Estado e disse que o município tinha conseguido, na calada da noite, uma licença para fazer a obra do cais da pipa, e a procuradora Marjorie entrou com a recomendação junto ao IDEMA, suspendendo a licença que o IDEMA tinha dado. Por quê? Porque simplesmente uma associação tida como Associação Catavento, que nós não conhecemos, foi lá e fez uma denúncia. Se fosse um vereador que tivesse ido lá fazer uma denúncia, talvez a procuradora não levasse em consideração. Então, tendo em vista da necessidade dessa casa estudar a matéria, e baseado no regimento dessa casa, e a senhora sabe que eu sou adepto ao cumprimento do regimento, não vejo necessidade e nem propriedade nessa matéria de tramitar em regime de urgência. Por isso, meu voto é contrário. Samuel Barros. Meu voto, sigo o voto do líder do governo. Meu voto é sim. Diante da opinião do plenário, da decisão do plenário, a matéria que veio através da mensagem governamental 03 e 04 seguirá os ritos normais da tramitação. Continuando a ordem do dia, aliás, as considerações finais, passo a palavra ao vereador Geraldo. Presidente, eu tenho um relato aqui a fazer sobre a secretaria competente. A gente, ultimamente, estava tendo os feriadões e pipa, e estava tendo os feriados controlados. E esse feriado, dia 7 de setembro, pelo meu visto, eu acho que o pessoal do Réveillon vem durante a noite, e durante o dia fica aquele pessoal que fica hospedado nas casas ou nos hotéis da nossa cidade. E deu muita gente no nosso município. Mas chegou um ponto desse feriado, de algumas casas de pipa foram alugadas. E assim era um terror das pessoas, porque foi um feriado de muito jovem. Tinha casa em pipa que ninguém conseguia dormir, os vizinhos, porque passaram a noite com o dia. Uma história de uma rave, porque a rave é um bate-bate, quando é um forró, um pagode, ainda dá menos para gente dormir. E quando é o bum, 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 à noite com o dia, ninguém conseguia dormir. Então, eu recebi muito telefonema, foram para redes sociais, que a terra era sem lei, porque durante os finais de semana, alguns bares em pipa tem a hora de parar o som, como o Tribo, como o Ágora, como ali o Antigo Ois. E tem um bar na Rua da Gamileira,
que era um antigo Pittsburgh, que esse bar, ele amanheceu o dia com som alto, que é uns bar chamado Bar do Cubano. Bar do Cubano. E passou durante o dia, noite, e amanheceu o dia. Teve casa em Pipa que criança não pôde dormir, teve pessoas que saíram para outro lugar porque idoso não conseguia dormir. E, inclusivamente, foi muita reclamação. E se não chegar um controle novamente de, na hora de 10 horas, não parar o som, vai ficar complicado. Quero ver aí com os nobres, a secretaria competente, que tem que tomar algumas providências, porque se é proibido para uns e outros não, fica difícil. Teve casa perto da onde eu moro, que do sábado para o domingo era 1h da tarde, vereador Samuel. Ainda estava tocando a rave. Tocando e ninguém conseguia dormir, porque era um som que incomodava. Tinha uma casa ali por trás da casa de Luciene, que tem criança e idoso, que eu acho que tinha para mais de 100 homens, que essa casa lá de casa escutava o som. Porque lá da Bola de Neve, quando está o culto, a gente escuta, mas tem um horário de terminar. E era assim, dia e noite. E era chamado de polícia, a polícia passava e não podia fazer nada, e a cidade estava muito lotada, e a gente tem que ver, porque como é que eu moro numa cidade que eu nasci, me criei, vivo lá, e tenho que se me ausentar da minha casa, porque vem pessoas que passam 3 dias num feriadão e tira seu sossego. Então vamos ver. Estava sendo bastante controlado, o trânsito foi controlado, mas a gente precisamos ver esses tipos de feriados que estão começando a fazer novamente as casas de boate, porque isso prejudica a nossa população. Obrigado, presidente. Vereador Aguinaldo. Vereador Adécio. Quero saudar aqui uma boa noite à minha comunidade de Manimbu e o pessoal que nos assiste na galeria da casa. E a mais nada a tratar, uma boa noite a todos. Vereador Rochael. Dispensado. Francisco. Antônio Henrique. Presidente, eu queria só, antes das minhas considerações, só justificar, através do artigo 117, que diz, o 117 e o parágrafo 1º, que diz o seguinte: a concessão de urgência dependerá de aprovação do plenário mediante provocação da mesa ou de comissão de autores de proposição em assuntos de sua competência privativa ou especialidade, ou ainda por proposta da maioria dos membros da idealidade, devendo ser transcrita na ata da sessão. Parágrafo 1º. O plenário somente concederá a urgência quando a proposição, por seus objetivos, exija apreciação pronta, sem o que perderá a oportunidade e a eficácia. Então, de acordo com o regimento, o meu entendimento é de que não é uma matéria que exija um parecer pronto, né, com uma... Nós não perderemos o prazo, nem muito menos esgotamos as possibilidades de trazendo prejuízo para o nosso município. Então, é esse esclarecimento pelo nosso regimento, por isso me mantive com o voto contrário à tramitação do regime de urgência. E o mais, desejar a todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vereador Samuel. Só queria registrar aqui a presença dos que nos assistem aqui na Câmara, na lei da Câmara, comunidade de Manimbu
dizer àquela comunidade uma boa noite e que Deus abençoe. Quero somente aproveitar para comunicar às pessoas que nos assistem o adiamento da ação. Eu acho importante as comunidades tomarem conhecimento de que amanhã não haverá a ação que faria as identidades, traria o ITEP para fazer as identidades das pessoas. Também gostaria de lembrá-los que, apesar de não ter vindo para essa casa o convite e também o agendamento da data do dia da administração e, obviamente, do Poder Legislativo, nas comemorações da festa da padroeira de Piau, da comunidade de Piau, eu gostaria de, mesmo diante de não termos tido conhecimento, eu gostaria de avisar que talvez, ou se chegar ainda a tempo, colocaremos através do grupo de WhatsApp o convite. Também agradecendo a comunidade, a comunidade de Manimbu e todas as comunidades do município. Declaro encerrados os trabalhos. Só uma colocação. Há algum comunicado do município em relação ao desfile? Também aqui veio um comunicado? Também pra cá? não. Ok, obrigado.